Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração. Hoje é dia de seleção brasileira, hoje é dia de usar aquele cupom maroto lá da Betano e é o seguinte: vamos torcer para a seleção brasileira. Mas é o seguinte, o pastor está aqui do meu lado, a gente teve uma notícia aí muito triste, um assunto que a gente não gostaria de tocar nesse momento, mas o teor é de muita gravidade, justamente nesse momento onde a abertura de janela está aí, onde a gente fala aí de renovações de contrato, contratações milionárias para poder trazer atletas expressivos para colocar o Vasco num patamar maior. Bom, peço a você que não é inscrito, para poder se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E aí, pastor, beleza? Bom dia, beleza. Uma notícia aí que não é muito agradável, né? Mas são ossos do ofício, a gente vai ter que dar aqui, infelizmente. Então vamos lá. Para a gente fazer uma introdução, a gente vai colocar 2 vídeos aqui para vocês entenderem. E é o seguinte, a gente veio uma notícia lá da Itália dizendo que a Sampdoria, maior adversário do Genoa, emprestou 10 milhões de euros para a equipe do Josh Wand, porque o mesmo não tem dinheiro para poder quitar dívidas lá na Itália. E é sobre isso que eu vou falar. Antes dessa situação da SAF ser aprovada aqui no Vasco da Gama, eu vou colocar aqui o que alguns jornalistas falaram e o que o presidente do Conselho Deliberativo falou, certo? Primeiro vamos colocar aqui a narrativa do jornalista Fábio Azevedo. Nesse momento, e essa é a notícia exclusiva que eu trago para você, torcedor, é que o valor de 700 milhões de reais não seria um aporte vindo da 777. O que veio no contrato e está sendo aguardado, alguns contratos estão chegando, em especial esse de acordo de acionistas, pelo que já foi dito pelos membros da comissão, é de que, atenção torcedor, esse valor não viria do bolso da 777, e sim da própria operação que se pagaria e o dividendo seria utilizado como reinvestimento. E aí há a grande preocupação, porque houve um aporte inicial, que já entraria na conta dos 700, que são os 70 milhões, que vencem em setembro, uma vez aprovada pela GE dia 30 de julho, esse empréstimo vira aporte. Perfeito, zero problema. Mas a questão não é essa. A questão é que o contrato que virá, de acordo de acionistas, segundo eu fui informado, é que esse montante de 630 milhões restantes seriam utilizados dos dividendos. Ou seja, o aporte que se imaginaria sendo feito pela 777 não seria feito. Se for, é numa condição de um repagamento, vamos dizer assim, pagar novamente para eles. É um adiantamento. Porque a SAF não chega com dinheiro, mas com operações que serão feitas no ano que vem com venda de jogadores. Esse é um ponto que está causando muita estranheza e tem conselheiros que estão pedindo exatamente que haja uma divulgação em relação a isso. Bom, agora a gente vai ver aqui o presidente do Conselho Deliberativo. Esses recursos que o Vasco irá gerar por essa mistura da operação do futebol com os investimentos que vão chegar, é que pagaria a dívida. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. O dinheiro para pagamento da dívida sairia desse misto que é a operação com o aporte. Então, a 777 não tiraria dinheiro do bolso deles para pagar a dívida. Sai essa notícia aqui. Empresa de ídolo de rival do Genoa empresta dinheiro para 777 pagar a dívida antiga do clube. O caldo entornou lá na Itália.
A situação está muito grave, a torcida do Genoa muito chateada, porque entraram no canto da sereia, de gaiato no navio. E a manchete aqui diz o seguinte, tá? Primeiro parágrafo que a gente traduziu aqui diz o seguinte: na guerra, no amor e na economia, tudo é permitido. Também que um autêntico monumento da Sampdoria, como Gianluca Vialli, autoriza um empréstimo de 10 milhões de euros aos inimigos históricos do Genoa. Gente, seria como o Flamengo estivesse emprestando dinheiro para o Vasco, o Corinthians emprestando dinheiro para o Palmeiras e vice-versa. Por que eu estou colocando esse vídeo aqui hoje? Porque a gente está em meio a uma abertura de janela. Não chegou reforços ainda, não chegou treinador. E a gente vai cobrar, principalmente desses jornalistas aí, que venderam Vasco da Gama, esses canais aí de YouTube, estaremos cobrando todos vocês, certo? A gente alertou lá atrás para toda essa situação e a torcida do Vasco fica com aquela pulga atrás da orelha. Não chegou reforço, não chegou treinador. Essa situação da Copa do Mundo aí é caô, é mentira. O Santos já apresentou técnico, certo? O Atlético já apresentou técnico. Só existem hoje 3 equipes no Brasil que estão sem treinador, que é o Vasco. Grande maioria aí apresentou treinador em meio à Copa do Mundo. Cruzeiro já apresentou reforços, Botafogo já apresentou reforços, o Fluminense já apresentou reforços, entre outros. Então tem que largar com essa conversa fiada e eu espero que realmente tenha dinheiro. Eu espero que tenha dinheiro. Não vimos o contrato, não vimos nada disso e eu estou preocupado. Qual a opinião do senhor, pastor? Bom, eu fico preocupado a partir de agora, né? Se bem que eram coisas que a gente já imaginava, né, Laura? A gente tinha avisado várias vezes, mas fomos chamados aí de torcedores de candidato. E como você sempre falava, né, em seus vídeos e em suas lives, né, a verdade ela vai prevalecer. E se puder citar a Bíblia aqui, em Lucas 8,17 diz que porquanto não há nada escondido que não haja de manifestar-se e nem de oculto que não haja de aparecer e vir à luz. E veio até a luz, né? Aí está a verdade dos fatos. É triste. E eu faço um desafio aqui a todos esses caras que venderam o Vasco da Gama. Certo? Eu estou na torcida para que dê certo. Mas eu quero o seguinte, eu quero que o seu Fábio Azevedo venha a público para comentar essa matéria. Eu quero aí que o jornalista Lucas Pedrosa venha a público e principalmente o que foi o cabeça disso tudo, que se chama aí Flávio Dias. Gostaria aí que o senhor Mário Coelho, garoto propaganda da 777 Partners, viesse a público para poder comentar. Por que a empresa que eles apoiam aí, que diz que vai colocar o Vasco no mesmo patamar do Flamengo, no mesmo nível, não tem 10 milhões para arcar com as suas dívidas lá na Itália? A torcida do Genoa tá, olha, sem palavras. Eu espero que o Vasco não tenha sido vítima de um estelionato aí, e todos esses caras que eu citei aí são cúmplices dessa situação. São cúmplices. Havia oportunidade para poder vender para o Grupo City, para outras empresas aí, e ó, estranhamente foi vendido para esse pessoal aí. Vamos ver como que fica, enquanto isso a gente está aguardando, né, pastor? Reforços de peso, né? O discurso do seu Flávio Dias já mudou. O Vasco não precisa de jogador bom, de jogador renomado, pode ser qualquer um. A gente está aguardando aí, vamos esperar a boa vontade do Paulo Brax voltar no dia 5 para ver o que ele fala.
e vamos ver se vai ter algum jornalista ou youtuber disfarçado de jornalista que tenha culhão de perguntar isso para o Paulo Brax. Bom, vamos ficar por aqui. Obrigado, pastor, aí, pela participação do senhor. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Não estamos de bobeira, vamos cobrar. Valeu.